Olá! Agora vamos acompanhar a apresentação do trabalho intitulado A Lógica dos Algoritmos de Ordenação na Educação Básica através de atividades desplugadas de matemática, de autoria de Marcelo Magalhães, Aline Silva de Bona e Karen Borges. Teremos o acompanhamento do intérprete de Libras, João Souza de Oliveira. Sejam bem-vindos e uma excelente apresentação ao grupo. Olá, eu sou Marcelo Magalhães, sou analista de sistema e mestrando no mestrado profissional do Instituto Federal de Campus Porto Alegre. A professora Karen é doutora em informática e educação e me orientando no mestrado. Eu sou a Aline, professora de matemática do Campus Osório, doutora em informática na educação e líder do grupo de pesquisa Matec. O nosso trabalho é a lógica dos algoritmos de ordenação na educação básica através das atividades exploradas em matemática. A nossa motivação vem das conversas com os pais, com os professores nas salas de professores, nas avaliações das provas SAEB e do ANEM, e todos indicam um baixo rendimento em matemática e também em outras disciplinas. Com isso, a gente percebe que se faz necessário trabalhar com as lógicas de algoritmo e pensamento computacional na educação básica. A lógica dos algoritmos, ela é natural em nossas vidas, atualmente, seja pessoal, escolar ou profissional. Mas, mesmo assim, se reflete muito pouco sobre ela ou como otimizá-la. Além disso, a informática está presente na nossa vida em várias formas, principalmente em como a gente mexe no celular ou em nossos programas normais do dia a dia, e se faz necessário não só pelo esse manuseio, mas também pela forma de pensamento implícito utilizado, né, em cada ação que a gente faz nele. Então, as atividades desplugadas que a gente trabalha nas escolas básicas, a gente trabalha com ela desplugada, não plugada, e nem nas formas lúdicas, como dizem muitos pensadores que estão pesquisando nessa área, porque na nossa realidade aqui principalmente aqui no litoral norte, as pessoas não têm tanto acesso à informática, a uma computação, a um computador melhor, a um celular melhor, e os professores também, por estar muito tempo afastados da área acadêmica, eles não tiveram essas cadeiras de pensamento computacional, então se torna mais difícil, então se faz necessário ter mais trabalhos para eles, para motivar eles mais, né, no ensinar o pensamento computacional, utilizando a sua metodologia já de sala de aula. A BNCC fala que a área de matemática no ensino fundamental, ela centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos, e no desenvolvimento do pensamento computacional, visando a resolução e a formulação dos problemas em contextos diversos. Ou seja, fica a cargo da matemática a introdução do pensamento computacional na educação básica. Mas a gente percebe que qualquer disciplina a gente pode trabalhar isso. E a gente toma como definição de lógica de algoritmos a definida por Alan Turing e o Alonzo Churches, em 1936, onde ele diz que o algoritmo é um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executados que define um processo finito. E esse processo eles pode ter vários
resoluções e chegar num resultado comum. E a lógica é a arte de bem-estar, que é a ciência de formas de pensamento, segundo Forbelloni e Eberstein, em 2005. A gente existem vários pensadores, como eu já falei, e pesquisadores trabalhando com pensamento convencional, e nós utilizamos como base a Jeanette Wing e o Pascal Júnior e o Bob Zinn, que eles apresentam em seus trabalhos a organização em 4 pilares, que seria a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e por fim, o algoritmos. E eles usam para ajudar, para orientar, para proporcionar esse novo olhar ao processo de fazer a máquina pensar, segundo a perspectiva do professor de sala de aula, e muitas vezes que estão já afastados do mundo acadêmico, ou espaço acadêmico. Então, o que é o nosso trabalho? Ele é um recorte de uma pesquisa que foi realizada aqui no Litoral Norte, em 2020, utilizando atividades desplugadas e suas resoluções segundo os pilares do pensamento computacional, principalmente os 4 pilares da Jeanette Wing, e sobre um olhar, uma análise piagetiana, e do fazer e o compreender. Como metodologia, a gente usa a investigativa, no ensino remoto, né, realizado em setembro de 2020, contando com 4 escolas públicas aqui do Litoral Norte, gaúcha, com professores e estudantes aqui do 8º ano, totalizando mais ou menos 9 turmas. E ela tem como objetivo compartilhar uma metodologia inovadora, que é ancorada nas atividades depuradas da matemática. E tendo como trabalhos relacionados, a gente fez pesquisas em vários, principalmente no Cielo, no Google Acadêmico, e nós encontramos 465 trabalhos. E essa pesquisa foi realizada em novembro de 2020, utilizando as palavras-chave, que é atividades depuradas, as resoluções de problemas, os conteúdos escolares, os algoritmos desplugados na escola básica e encontramos apenas um trabalho que contemplava mais de 2 palavras-chave e nenhum trabalho que contava com todas essas que nós pesquisamos. Então, agora alguns dados, tá? Dessa construção que a gente fez. Mesmo se tratando de uma pesquisa qualitativa, os dados, eles enaltecem, né? Eles ilustram que é possível, porque essas pesquisas que a gente fez, fica claro de que muitas vezes os trabalhos são feitos no turno inverso, para alguns, na modalidade de oficina, e a perspectiva dessa pesquisa é que seja para todos, que seja feito na sala de aula, com conteúdos de escola, que de fato a gente esteja proporcionando essa construção de resolução de problemas pelo pensamento computacional para todas as crianças. Né? E um dado muito significativo das pesquisas que a gente fez em 2020, como grupo, foi a questão dos professores se sentirem bem de que a proposta cria atividades para todos. Aquele aluno que detesta matemática, aquele aluno que tem hiperatividade, aquele aluno que veio de uma outra escola e tem uma defasagem, aquele que tem alguma necessidade, aquele que gosta muito de matemática, que ele se sobressai, contemplou todos conseguiram participar. Então, foram 16 professores de matemática dessas 4 escolas, tá? Que trabalharam, nunca tinham ouvido falar em pensamento computacional. A maioria deles usa a metodologia de resolução de problemas, mas eles usam resolução de problemas como aqueles problemas que todo mundo já viveu, né? Efetue, calcule, determine. Nunca uma coisa assim que eu possa
investigar, pensar, fazer um recorte do problema, tentar entender melhor ele. Então, e 151 professores dessas 4 escolas, não aí só de matemática, tá? Também tiveram interesse em participar das ações de formação docente, sendo que 108 deles conseguiram, de fato, estar online, tá? O que fica evidente é a sobrecarga do professor, né? Em que ele tem a vontade de participar, ele vai lá, ele se inscreve, tá? O projeto tem a parceria da 11ª CRE, do estado aqui do litoral, ele tem parceria da Prefeitura Municipal de Osório e de outras prefeituras, e o professor, muitas vezes, ele trabalha em 2, 3 escolas e não conseguiu conciliar de estar online ali nas atividades, mas nós consideramos 108 de 151 um número significativo. As turmas, em geral, elas têm 30 alunos, né? E 24 alunos em média, tá? Tem turmas que tem 28 online, tem turmas que só tem 21, tem turmas que teve 12 alunos online. Mas, assim, em média, eles estiveram e participaram das atividades remotas, 24 alunos. Tá? 8 turmas totalizou 192 alunos. Desses 192 alunos, 111 retornaram à resolução das atividades propostas, seja online ou seja através do WhatsApp, do Google Class. 56 estudantes conseguiram chegar a uma elaboração do algoritmo, seja escrito como um texto, seja por desenho, seja por fluxograma, e todos, sem nenhuma exceção, eles conseguiram entender a construção dos algoritmos dos colegas. E aí é o nosso ponto alto, porque se eu consigo entender o que o meu colega fez, eu já tenho um primeiro passo para eu conseguir fazer o meu, para eu conseguir perceber o que faltou no meu para eu continuar a minha resolução, que é a questão da gente trabalhar uma inteligência coletiva, tá? Que ficou, né, eu acho que muito registrado para todo mundo, esse aprendizado em 2020. O compartilhamento, o aprender junto, o fazer junto, e não dividir tarefas. Eu faço a introdução, tu faz o desenvolvimento e o outro faz a conclusão. Não, vamos fazer tudo junto. Todos os professores chegaram a uma solução correta, porque esses cursos a gente fazia interferência na aula do professor. Então, o professor, ele era aluno como os estudantes. E a proposta foi legal porque os professores gostaram de se sentir sentado do lado do seu estudante. E aí eles fizeram a atividade junto, né? Como a gente propôs a atividade, que eu já vou mostrar uma, como se eles fossem colegas. Porque nós estávamos apresentando para eles uma lógica, uma metodologia diferente, e eles estavam ali fazendo e conversando, e os professores acharam interessante a proposta de formação, porque às vezes, e foi um comentário bem significativo dos professores, os cursos são muito destinados para professor, e a gente não vive a experiência do que está sendo dito para a gente ensinar. E nessa perspectiva, a gente viveu como aluno, teve um olhar sobre como fazer e depois foi lá fazer. Todos os professores disseram, né, terem se sentido desafiados, com vontade de saber mais. Inclusive, eles vieram pedir conceituações de pensamento computacional, artigos para ler. Eles pediram melhores explicações sobre o que era abstração para informática, o que era abstração para educação. E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês dessa atividade. Então, um problema investigativo proposto, tá? Qual era o conteúdo de matemática? Geometria, tá? A gente pensou num conteúdo de geometria, porque a gente fez uma pesquisa diagnóstica com os professores e perguntamos assim para eles, que conteúdo vocês querem que a gente faça interferências? Olha, qualquer conteúdo, porque hoje em dia a gente não está sabendo se os alunos estão participando ou não. A gente também não sabe qual é o recurso tecnológico que eles têm, a gente também não consegue saber quem é que está com eles. É o pai, é a mãe, é o irmão, eles estão sozinhos, é uma funcionária. Então, vamos, né, fazer um problema que eles participem. E olhem que legal, uma sala de aula de estudos e pesquisa está sendo construída numa escola chamada Aprender. Terá as medidas de 7 por 6.
e tem uma porta com 2,5. As estantes de livros são de 1,5 metros ou 2 metros. Tem espaço de 30 centímetros de largura para os livros. Foi feito um levantamento nos livros doados e adquiridos para esta sala, e são de 3 tamanhos. Aí dá a descrição dos tamanhos. E pergunta: vamos pensar como organizar essa sala? Quantas estantes podemos organizar na sala? E quantos livros poderemos colocar nas estantes? Então, o que acontece? O problema não é calcule, efetue, ele não fica assim, ó, dizendo uma matéria, um exercício, é para pensar, como que tu vai fazer? E aí a gente fez a proposta para os professores e para os alunos online, no Meet, tá? Repetida vezes em várias turmas. E eu coloquei essa imagem aí para ilustrar o desenho de um aluno. Foi dado o problema e a gente ficou todo mundo quieto. Mutou as câmeras e os áudios, e a gente tinha uns minutinhos para eles pensarem. Mas assim, ó, não deu 2 minutos. E aí eles começaram a perguntar: a sala é 7x6, professora, ou é 6x7? A porta está no fundo? A porta está do lado? Onde está a porta? Como é que a gente bota as estantes? Uma grudada na outra ou com espaço? E aí, eles começaram a discutir e a gente só ficou olhando. E a professora, no WhatsApp, disse para nós: eles estão falando, eles estão ligando a câmera. E a gente: que legal, é isso aí, a aula é deles. Então, assim, ó, eles estavam realmente se envolvendo, participando, né? Aí eu trouxe, assim, alguns recortes e um convite para ler o artigo, né, que vai estar disponível no evento, as falas deles, em que eles perguntaram assim, ali no segundo slide: a ideia é ter espaço para o maior número possível de livros? E daí ter o maior número possível de estantes? Pois vai variar se a sala for 6x7 ou 7x6. Geralmente a sala é mais comprida, o lado menor é o do quadro, diz um estudante. E aí a professora que está fazendo como aluno interfere na sala e diz assim: só um pouquinho, cada um vai resolver segundo os seus critérios. E explica aí tudo o que pensou, tá? E aí a gente volta lá para aquela imagem para vocês verem o desenho de um aluno. Olha o que ele fez. Ele colocou aqui no fundo da sala, né? Tem 7 metros. Ele botou a lateral da escola ali com 2,5, que dá para ver ali uma porta, e botou para o lado de cá o quadro. Então, o que acontece? Ele está fazendo, né, a interpretação do problema. Paralelamente, ele está decompondo o problema, porque ele não está preocupado nas estantes agora ele está preocupado em distribuir as estantes na sala, ele está preocupado em ver os tamanhos, porque se vocês olharem ali, ele marca estante de 1,5 e 2, então ele está tentando como se fosse brincar com blocos, né? Programar com blocos. Aqui eu boto uma estante de 2, deixa eu ver se aqui cabe um de 1,5, e aí eles começam a construir o seu pensamento. Paralelamente, eles estão fazendo o processo de achar padrões, né? Será que eu consigo colocar mais estantes de 2 metros, mais estantes de 1,5 metros? E eu também estou fazendo o processo de criar hipóteses numa resolução de problemas. Então, existe um encadeamento dos dois processos, o processo de resolução de problemas e o processo do pensamento computacional. E a abstração para o pensamento computacional se dá quando ele otimiza os processos, quando ele começa a se dar conta que ele pode botar uma estante grudada na outra e que vai ficar até mais bonito na parede. E a abstração, no sentido para a matemática, a gente consegue perceber a continuidade, o domínio das grandezas, em que eles conseguem somar 2 metros com 1,5 metro e achar 3,5 metros. Eles conseguem se apropriar das noções de comprimento e de área. Aí, pode passar, Marcelo, outro slide. Aí, aqui a gente percebe, pelo estudante C, que ele diz assim: se a sala tiver fundo 7, nós temos 2 opções de estantes. Olha que interessante. 3 estantes de 2 metros e sobra 1, né?
ou 2 estantes de 1,5 m e 2 estantes de 2 metros. E não sobra. E no lado da porta, se ela grudada na parede, sem perdas, temos 3,5 metros para estante, que dá 1 de cada. Então, total da melhor opção, 3 estantes de 1,5 m e 2 de 2 metros. Então, ele conseguiu fazer uma otimização do seu próprio raciocínio. Para o pensamento computacional. Para a matemática, a gente vai dizer que ele encontrou a melhor lógica de resolução segundo os critérios que ele estabeleceu. Que critérios? O desenho que ele fez da sala de aula, o local onde ele botou a porta, o local onde ele botou o quadro. Aí depois tem uma outra fala ali que eu pintei em negrito, em que eles estão sempre preocupados com caber mais livros, dar mais livros. O estudante B diz assim: não, vocês esqueceram do encontro das estantes na parede. Como que eu vou colocar uma estante aqui e a outra vai grudar aqui, ó? Como é que eu vou colocar livro aqui nesse pedaço? Eu não tenho como colocar livro ali. Vocês têm que dar uma margem. Aí ele discute mais, tá? No online ele diz assim: lembre que nas salas de aula sempre tem um cantinho, e naquele cantinho a gente bota papel pardo, a gente bota a lata de lixo, porque senão a porta da estante não abre. E nesse meio tempo, qual era a nossa metodologia? A gente ia ajudando os alunos no chat, a gente respondia questões daqueles que perguntavam. Em nenhum momento a gente fez assim, sabe, um modelo. Agora faça um exercício. Uma regra única, agora pense em como eu penso, né? E quando esse menino apontou esse detalhe de que tinha que ter uma sobra no canto da sala para poder encaixar outra estante, a professora disse assim, automático, ela ligou o áudio e disse: que legal, eu também fiz esse erro. Só um pouquinho que eu vou consertar o meu. Eu vou empurrar a minha estante aqui para o lado para poder abrir a porta. E aí foi assim, ó, um momento super divertido para eles, porque eles se deram conta que eles estavam pensando certo, como disse um menino. E o estudante F ali, tá, pessoal? Porque as interações são muitas, tá? Que a gente transcreveu todas. Ali no final tem um estudante F, no finalzinho da aula, porque eram 2 períodos, era mais ou menos 1h40, ele começa a generalizar. E aí foi a metodologia que a gente chama de inovadora, é que a gente começou a perguntar para eles: e se a sala fosse 8 metros por 5? O que muda na resolução de vocês? E se a estante fossem de 3 metros, de 2 metros e de 1,5 m? O que muda? E aí, um menino disse assim: professora, mas eu já fiz aqui no meu caderno, eu posso mostrar? Eu fiz que nem a gente faz em matemática, eu chamei o lado de L, aí eu descontei o 0,5 que precisa ter de intervalo entre uma estante e outra e dividi por 2, porque eu quero botar estantes de 2 metros, porque eu acho que fica melhor do que estantes de 1,5 m. E aí a gente faz assim, pensa como uma calculadora. Se L menos 0,5 dividido por 2 dá resto 0, ok, achei o número exato de estantes de 2 metros. Se não der 0, eu pego a parte inteira. E aí eu faço L menos 0,5 dividido por 1,5 e encontro as estantes de 1,5 m. E com isso, esse menino, né, ele gerou um questionamento na sala de que o computador pensa assim. E essa é a lógica de ordenação que a gente está discutindo nesse trabalho, de que as crianças conseguem, eles não vão chegar num algoritmo sistematizado, num fluxograma, né, no 8º ano do ensino fundamental, mas a construção que essas crianças conseguem fazer com esse equacionamento e com essa estrutura de se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, eles vão conseguir ensinar um computador a pensar. E eles também vão olhar para uma máquina quando eles precisarem usar um aplicativo e eles não vão precisar de um tutorial. Eles vão estar apropriados dessas técnicas de resolver problemas. Pode passar. Então, as nossas considerações finais ficam assim. Os problemas investigativos suscitam nas crianças um processo de aprender e compreender. Porque para o Piaget, a construção de conhecimento está na interação, seja a interação entre os pares, seja a interação com os objetos. Então, se eu consigo fazer parte de um problema, pensar com o problema, eu estou
num processo de aprender a aprender matemática, porque ninguém deu aula para eles nesse dia de transformação de unidades, ninguém deu aula de equações, ninguém deu aula de perímetro, ninguém falou em caber figuras, semelhanças. Eles foram fazendo, e conforme eles foram fazendo, eles iam perguntando: professora, dá para somar? Professora, dá para dividir? E aí a gente foi dizendo: por que tu acha que dá? Por que tu acha que tem que fazer isso? E eles foram construindo. Então, o pensamento computacional, na nossa pesquisa, ele é o meio para fazer algo. Ele é o processo, né? Então, não precisa um professor ter aula sobre pensamento computacional. E o que a gente percebeu? Que quando eles entendem os pilares do pensamento computacional, eles usam esses pilares para conduzir as perguntas dos seus alunos. O que questionar? Como questionar? E a questão do despluga é essa. Aqui na região do Litoral Norte, como o Marcelo falou, a maioria da gurizada assiste aula no celular. Então, assim, tu fazer uma atividade plugada, como é que ele vai fazer? Ele participa do Meet ou ele acessa o aplicativo? E os pais disponibilizam um tempo para as crianças usarem o celular e participar da aula. Depois, eles têm que usar o celular para tudo, né? Então, não existe, assim, um recurso para eles trabalharem. E as próprias escolas, na sua maioria, eles têm laboratórios desplugados de rede. Não tem internet. Então, foi uma solução encontrada e também para encantar os professores a participar das formações. Porque eu já fiz, como professora da região, cursos online e eu não tenho 151 inscritos. Quando eu digo que vou fazer um curso no GeoGebra, quando eu digo que eu vou fazer um curso no Scratch. E quando eu proponho cursos em que a gente faz atividades plugadas e desplugadas paralelo, eu tenho alto quórum. O algoritmo, então, entra como uma sistematização e como uma regra, e que aí ele se assemelha ao pensamento máximo da matemática, que é a gente tentar achar regras e modelos para as coisas. A metodologia é inovadora pelas teorias que estão em paralelos, pelo processo de como propor as coisas, ancorado num conjunto de perguntas. E valorizar o conteúdo da escola, ser para todos e mostrar a importância da escola. De que se aquele conteúdo está previsto para ser trabalhado na escola, vamos nós, como docentes e como pesquisadores, valorizar ele e esse estudante também dá valor para a escola. E por que ela é tão importante no ano de 2020, ficou tão registrado a falta que faz socializar numa escola. Otimizando, então, práticas docentes, valorizando as práticas dos professores, eles perceberam que eles conseguem usar as suas atividades e incluir nas suas atividades perguntas abertas. E que foi uma coisa muito legal também. Eles conseguiram perceber como fazer uma pergunta que tu valorize, que o aluno encontre o padrão. Como fazer uma pergunta que tu peça para o aluno generalizar o seu pensamento. E não necessariamente o aluno tem que entregar para ser avaliado pelo professor tudo que ele pensou. Ele precisa pensar para numa cadeia, numa próxima atividade, ele se sentir apropriado disso e conseguir fazer um exercício mais complexo.